Eu sou a Renata, sou cliente de vocês desde 2017, quando eu fui para Malta. Foi uma experiência incrível. A minha relação com o inglês era pouca, porque assim, eu trabalho, mas eu não preciso do inglês. Então, aprender inglês era uma questão assim de honra minha. Porque eu estudo nas escolas aqui e tenho uma dificuldade, eu era travada para falar. Estudava e falava assim, não sei nada de inglês. E o intercâmbio foi bom para tirar essa trava. Tinha dificuldade de falar, mas falava, tentava e parece que lá flui. É bizarro, eu não sei explicar, flui assim. Quando você vê, você fala, nossa, eu tô falando. Vocês fizeram a promoção, né, do Replay. E aí no dia do meu aniversário foi o sorteio. E aí eu fui sorteada, porque eu tive mais de 100 votos, então eu entrei pelo segundo prêmio, que era o sorteio, né? Pra quem tinha mais de 100 likes. E aí eu ganhei, e quando eu vi o telefone da Pan, assim, eu não acreditei. Eu olhei e falei, ai meu Deus, vamos ver. E aí ela, numa gritaria, falando parabéns, que eu tinha... Aí eu falei assim, é pelo meu aniversário ou pelo sorteio? Fiquei radiante, porque a Inglaterra é a minha paixão. Eu tava ansiosa pela nova experiência, lógico. Muito mais tranquila, assim, chegar no aeroporto, como pegar o trem, porque meu medo era pegar trem. Tudo é novidade, né? Então, quando você passa por tudo isso, você já fica mais tranquila, né? Que eu acho que todo mundo, os que vão pela primeira vez para fora do país, ou a primeira vez fazer intercâmbio, tem muito medo no aeroporto, na imigração. Então, isso foi bem tranquilo, que eu, né, fui sossegada. Em Malta eu senti uma diferença, porque eles falam maltês também, então algumas pronúncias é diferente do inglês britânico e do americano, é engraçado, tem essa diferença, mas não é nada absurdo que você não entenda, você acaba, né, pegando fácil, não é? Ou falar assim, eu vou falar, as pessoas não vão me entender aqui, né, no trabalho, ou alguém que fala um inglês americano ou britânico. Quando a gente conversa com maltês mesmo, eu senti um pouco de dificuldade em algumas palavras. Eu estudei aqui nas escolas, tudo foi inglês americano, né? Então, lá na Inglaterra, as pessoas corrigiam um pouquinho a minha pronúncia por eu usar algumas palavras também americana, eles não usam, né? Então, às vezes eu não entendia e aí a professora... E é legal. Eu tive a sorte também que a minha professora, ela era americana e ela foi de adolescência, a vida adulta dela, ela morou na Inglaterra, então ela sabia muito bem os dois, então ela me corrigia, me explicava e tem diferença assim do inglês americano e do britânico, tem. De Malta para York é só um pouco a pronúncia, mas com o maltês, né, até falando com o professor na escola eu não vi essa diferença. Assim, você acaba conversando mais com as pessoas dos outros países, né? Não com o maltês mesmo. Quem vai fazer intercâmbio de um mês, tá com o objetivo mesmo de engajar no inglês, melhorar o inglês, quer aprender inglês, mas quer tirar umas férias, eu acho que Malta é perfeito. Londres também, tem muito brasileiro. Então, não querendo ou não, você começa a falar português sem perceber. Então, quando eu fui para Malta, eram 12 alunos na sala, eram eu e mais 4 brasileiros. Isso não me ajudou tanto. Eu acho que eu não engajei tanto no inglês que nem agora que eu fui para York, que na escola só tinha eu de brasileira. Então, eu ainda já estava há um tempo, eu fiz o intercâmbio e não estudei mais inglês, saí da escola, então eu estava um pouco enferrujada. Então, isso foi muito bom, porque me desenferrujou. E assim, o pessoal da escola super bacana, toda a equipe lá da escola, os funcionários, muito bacana. Então, assim, e você só tem inglês pra falar, não tenho, né? Nossa, foi assim, enriquecedor mesmo. Os alemães, principalmente, falam muito bem inglês. Eu até fiz amizade com um alemão que ele tinha vindo já pro Brasil 5 vezes. Que ele ficou apaixonado pelo Brasil. E ele falava até algumas palavras em português, ele ficava tentando lembrar para conversar comigo, né? Mas ele falava super bem inglês, me ajudava numa pronúncia, assim. Então, muito bacana. Eu não fiquei na classe deles, porque eles já estavam em inglês para negócios, inglês mais, né, avançado. Mas na hora do café, eu não ficava na sala. Eu ia lá para conversar com eles, porque me ajudou muito, assim. Os ingleses são muito educados, não são grossos, não são de jeito nenhum, são muito educados. Eu tava com 2 malas. Londres, eu desci na estação. Lá é bem antigo, então não tinha elevador. E aí eu olhei as escadas, a minha mala pesando 20 quilos e a outra pesando 10 quilos.
E as escadas, assim, foi incrível. Eu cheguei na beira, olhei as escadas, o rapaz, na pressa, pegou, nem pediu licença, já pegou a mala, já foi subindo com a minha mala, deixou lá no topo da escada. Tipo, eu fiquei impressionada, assim, como, tá vendo? Eles são educados, né? Na pressa, mas são. No ônibus também, o que me impressionou, eu fui perguntar pro motorista, ele explicou, eu não tinha entendido direito, ele perguntou se eu tinha um papel, se ele queria que ele escrevesse, e o pessoal ali esperando para o ônibus sair do ponto, todo mundo assim, ninguém olhou com cara feia, ninguém xingou, ninguém nada, o motorista super atencioso. E eu fiquei assim, muito assim, impressionada, porque eu também, pra mim eu tinha essa questão que eles eram grossos, né? Mas não, são muito educados. Na casa de família também, eles me receberam super bem, eram super educados comigo. Eles não são grossos, são frios, né? Então a gente tem mania de abraçar, né? De cumprimentar, com um beijo no rosto. E isso eles não fazem. Então eu cheguei muito empolgada, oi, eu sou a Renata, né? Vou ficar na sua casa. Oi. Né? Então, assim, mas aí eles sabem que nós brasileiros somos mais calorosos. Então, assim, no outro dia ela já veio e me abraçou, né? Aí ela me deu 2 beijos no rosto. Aí eu falei que em São Paulo era só 1, que no Rio que eram 2, né? Aí ela, ai, que bacana, assim, né? Na primeira semana, gente, fica a dica. Das 3 vezes que eu fui pra fora, a primeira semana te dá uma dor no peito, te dá um desespero, você quer, se pudesse, se não fosse tão cara, você pegava um avião e voltava. Na segunda semana, você já não quer que o tempo passe, você tá apaixonada por tudo, então assim, acho que a primeira semana, acho que faz falta o brasileiro, pra você poder conversar, sentir aquele, né, tem alguém que fale a sua língua e tem a sua mesma cultura, né? Então isso ajuda muito. Mas nas outras semanas, eu acho que não é muito bom você ter esse amadurecimento, assim. Não tem necessidade, assim. Então, vocês que estão com medo, né, de não encontrar nenhum brasileiro, por acontecer essas situações difíceis e você não poder se comunicar, gente, hoje a gente tem o Google, né, vocês escrevem, né, em português, ele, né, traduz, eu acho que isso não é um empecilho. Gente, a gente tá lá para aprender, investe uma grana, né, pesada, então eu acho que não ter brasileiro é uma vantagem muito grande. Ai, tudo. Gente, acho que eu brinco, né? Em inglês acho que foi a minha segunda conquista, assim, de melhorar um pouco, tirar esse bloqueio que eu tinha. Mas a primeira, como me enriqueceu. Então eu tinha aquela assim, pra ir no cinema sozinha. Nossa, jamais. E lá, eu fui pra Malta, eu fui com a minha amiga, né? Mas pra Londres e depois pra York, eu fui sozinha. Né? Então, assim, fiz tudo sozinha. Eu ia, né, deixar de fazer alguma coisa porque eu ia estar sozinha, né? Então, eu me amadureci muito, porque às vezes eu deixava de ir pra São Paulo, eu falava assim, eu não, vou sozinha pra São Paulo, eu nem sei me virar nas ruas de lá. E agora não, tô nem aí, até acho melhor. Assim, depois que eu viajei, voltei outra pessoa, assim, super independente, né? Tem muita gente que pensa na parte financeira, fala assim, ela tem dinheiro. Não, gente, eu não tenho, eu sou assalariada, eu parcelei meu avião em 10 vezes, parcelei aqui com eles também até um mês antes da viagem, tudo com muito suor, deixei de sair, deixei de comprar roupa, comprar as coisas pra viajar. Mas assim, se você focar, você consegue. Então, gente, essa parte financeira, a gente vai, se joga, que você paga, você consegue, né? Às vezes eu me emociono quando eu tô lá, que eu queria que mais brasileiros tivessem a oportunidade de ir pra fora. Porque assim, o Brasil é maravilhoso, né? A gente tem um clima perfeito. Lá eles têm várias dificuldades e conseguem ser, né? Não tô criticando o Brasil, assim, eu sou apaixonada pelo Brasil. Às vezes a pessoa pergunta se eu quero morar fora, eu não sei. Então, assim, o investimento vale cada centavo. Você nem vai pensar, falando, nossa, eu gastei 15 mil reais, né? Então, assim, não gastaria. Ano que vem, se bobear, eu gasto de novo, porque eu vou ganhar de novo o sorteio. Fazer uma viagem, aproveitar e aprender um pouquinho de inglês, vale a pena ir pra Malta, assim. E agora, se você quer realmente mergulhar no inglês, porque você só tem esse 30 dias, você precisa, a empresa tá te cobrando, ou você quer mudar seu emprego, alguma coisa, vale a pena essas cidades pequenas. Vale muito mesmo.